Se eu ficar muito focado, pensa num grupo de pessoas, num grupo de animais. Se eu fico muito focado numa coisa, eu não presto atenção em outras. E na natureza, por isso que se vive em bando, para que outras pessoas que estão ao meu redor me deem um estado de alerta. Olha, vem um predador por aí, vamos fugir. Ó, tem uma presa, vamos caçar. Então, por que a pessoa fica mais dispersa? Porque ela presta atenção em tudo, mas ela não foca em nada. Porque no cérebro dela é como se ela estivesse sozinha, sem ter esse grupo, sem ter esse contato. E aí, olha só que interessante, isso começa a afetar a memória, que começa a afetar o aprendizado da pessoa, e essa pessoa entra num ciclo vicioso. Aí, obviamente, nós não estamos na natureza, nós estamos aqui na sociedade, essa pessoa vai para a escola, ela não consegue prestar atenção, está todo mundo passando na frente dela e ela não consegue aprender, ela vai cada vez mais pegando uma rejeição daquilo, do estudo, e eu não acabei de falar para você que o querer se separar e o não querer se separar é o conflito? Então, a própria criança, o próprio adulto, né, ele acaba sentindo que ele quer afastar do estudar porque aquilo me remete a uma outra dor de não estar conseguindo aprender aquilo, um sentimento de autodesvalorização, que faz uma trava no cérebro. É como se ela sempre estivesse revivendo aquele problema, aquele problema. Porém, essa separação difícil, esse conflito de querer ou não querer, pode ser. Vou dar exemplos, tá? Você deve estar assim, nossa, o Rodrigo é doido, meu filho tem TDAH e eu nunca me separei. Todo mundo faz isso no consultório, quando chega ali, não, mas eu nunca passei por uma separação, e meu filho tem TDAH, né? Mas pode ser pai e mãe que têm discussões, que têm brigas, que não têm brigas, mas não estão bem, não estão unidos no relacionamento. O pai que às vezes viaja demais, que é muito ausente, mesmo estando presente. Se a criança sentir uma separação, é a criança que está sentindo. Se é um adulto. Uma mudança de escola, onde a criança sentiu a separação dos melhores amigos. O nascimento de um irmão, onde ele sente aquele distanciamento da mãe, porque dá atenção, mais atenção para o bebezinho do que para mim. A mãe que volta a trabalhar no 6º mês de vida, porque tem que trabalhar. Tudo isso, pessoal, são situações de separação que a nossa mente subconsciente registra. E se houver a percepção de não querer se separar, pronto, gravou. Gravou e o seu cérebro vai fazer exatamente igual. Ah, Rodrigo, mas eu não acredito nisso. Aí vai eu de novo dar sempre o mesmo exemplo. Você não amarra sapato? Né? Você não amarra tênis, cadarço? Você não faz sempre do mesmo jeito todo dia? Você para pensar? Não, não para pensar. Quando você aprendeu? Às vezes você não sabe. Quem te ensinou? Às vezes você nem lembra, mas você faz igual até hoje. Faz sentido isso para vocês? Então, depois que registrou na nossa mente subconsciente, aí, meu amigo, um abraço. Tudo que remeter a este processo, né? Então, vamos pensar numa criança. Uma criança que os pais se separaram, ou estão se separando, ou discutem, não estão bem, e essa criança vai para a escola. Essa criança ela pode ficar com a cabeça assim, nossa, meus pais brigam, eu não queria que eles brigassem, meus pais não me dão carinho, eu queria carinho, eu sinto essa separação. O que o cérebro dela vai fazer? Cara, onde você está agora? Você está na escola, você está mais longe ainda dos seus pais. Nossa, ele não pode viver a dor da separação. Bloqueia a memória dele de curto prazo. Bloqueia a memória para ele não sentir. E para ele ficar atento a tudo. Pronto. Déficit de atenção. Então, são situações corriqueiras que podem acontecer, que podem gerar este déficit de atenção, né? E principalmente, o que vocês precisam entender é o seguinte: nem sempre a pessoa precisa necessariamente viver isso constantemente, tá? Pode ser uma única experiência. Uma única experiência já pode gerar essa conclusão para essa pessoa, né? Então, principalmente com as crianças, tá? Nós precisamos entender onde que está este processo de separação muito difícil. Então, eu já atendi crianças com déficit de atenção, por exemplo, crianças adotivas, e quando a gente fazia ali a terapia com essas crianças e conversava com os pais, você observava que
Os pais davam todo o amor e carinho para aquela criança, presença total na vida daquela criança, mas mesmo assim ela tinha um TDAH. Como que se explica isso? Sistemicamente, a gente observa que o que faltou para essa criança foi a conexão dos pais biológicos. E não que os pais de criação não possam suprir, podem, mas dentro de nós pode ter, né, ou de uma pessoa que é adotiva, pode ter aquela ferida do abandono, da separação dos pais biológicos, por pior que eles tenham sido.